Eu trabalho no turno da noite de uma loja de conveniência na frente do meu bairro. Vendemos salgadinhos, bebidas, leite, pão, todas as coisas normais que as pessoas precisam, mas não estão dispostas a ir ao supermercado tradicional. O dono até falou em adicionar uma bomba de combustível na frente da loja, mas isso ainda não aconteceu. Como resultado, a noite às vezes fica um pouco lenta. Claro, temos o nosso drogado habitual que entra para pegar o seu refrigerante ou usar o banheiro, mas às vezes fico sentado no balcão por quase uma hora antes que alguém entre. Às vezes pode ser um pouco chato, mas sempre tem um bom livro ou um vídeo do YouTube para manter a minha mente ocupada. Devo limpar a loja nos períodos lentos do meu turno e faço isso, mas ainda assim, isso não demora muito. Todas as noites, geralmente por volta de 1 ou 2, termino a lista de tarefas e me pego navegando na web ou sentado curtindo algum romance. A noite do acontecido foi como qualquer outro dia. A loja estava silenciosa. Ninguém tinha entrado por pelo menos uma hora. Eu estava relendo meu livro favorito de Stephen King quando ouvi um som alto vindo da sala de inventário. Eu dei um pulo com o barulho. Eu sei, isso não pareceu muito viril da minha parte, mas eu não estava esperando por aquilo. Além disso, eu estava em uma parte bastante intensa do meu livro. Olhei para o relógio digital no balcão. Marcava 3:12. Eu realmente não pensei nada sobre o barulho. Presumi que fosse algo que tivesse caído de uma das prateleiras. Mesmo assim, senti um arrepio percorrer a minha espinha. Me lembro de olhar para fora e ver um mar de neblina espessa cobrindo a paisagem. Isso não era muito incomum. Havia um lago do outro lado da rua e ocasionalmente aparecia uma neblina. Ainda assim, eu não conseguia me lembrar de uma época em que a neblina fosse tão densa quanto essa. Me lembro de pensar que alguma coisa poderia estar ali, me observando e eu nem saberia. Mas foi mais do que isso. Naquele momento, eu sabia que havia algo lá fora. Foi instintivo, um sentido primordial desenvolvido ao longo dos anos. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e os arrepios começaram a aparecer em todo o meu corpo. Eu estava com muito medo de me levantar do meu lugar na caixa registradora. Eu sabia que deveria investigar o som na sala dos fundos, mas não consegui fazer meu corpo responder. Fiquei ali sentado, incapaz de desviar o olhar da porta de vidro da frente, tentando desesperadamente espiar através da neblina cada vez mais espessa. Não consegui ver nada, mas eu tinha certeza de que se me virasse agora, a coisa no escuro avançaria correndo. O medo estava se multiplicando, transformando-se em uma criatura viva tentando abrir caminho para fora do meu estômago. Senti o suor frio começar a escorrer na minha testa, escorrendo pelos meus olhos abertos e fazendo arder. Eu não conseguia piscar. Eu estava muito preocupado com as consequências se eu fizesse. Até que eu vi. Dois pontinhos de luz atravessaram a densa neblina, me cegando temporariamente. Meu pânico aumentou e meu coração bateu forte no peito. Quase me abaixei atrás do balcão quando vi uma figura se aproximando da porta. Minha mão deslizou pela parte de baixo do balcão para encontrar o botão de pânico que alertaria a polícia. Quando a porta se abriu, um homem corpulento de jaqueta verde e calça preta entrou com uma expressão divertida no rosto. Ele olhou para mim, ergueu uma sobrancelha e disse: "Ei, senhor, você está bem? Parece que viu um fantasma." Suspirei e senti o peso físico sair de mim. Olhei para ele e disse: "Sim, desculpa, cara. Você simplesmente me assustou. Não consegui ver você se aproximando da porta até você abri-la. Sabe, com toda aquela neblina lá fora." "É, cara, eu sei do que você tá falando. Eu quase não consegui ver a estrada na minha frente. Sinceramente, é um pouco enervante lá fora. Faz você ter alguns pensamentos estranhos." Disse o homem, parecendo um pouco pensativo. "Certo, eu poderia jurar que alguém estava lá fora. Quer dizer, acho que você estava, né?" Eu disse com uma risada nervosa. "Sim, eu estava. São noites como essa que nos fazem pensar." O homem me respondeu e eu me senti desconfortável com sua resposta. Ele apenas permaneceu ali, imóvel, olhando para a porta da sala dos fundos. Eu ainda não tinha investigado o barulho lá atrás e o olhar vazio do homem me deixou desconfortável.
O silêncio na sala estava começando a pesar sobre mim e eu não aguentava mais nem um minuto. Eu perguntei: pensar em quê? O homem deu um sorriso cheio de dentes e disse: vida, morte e todos os momentos intermediários. Eu tento não pensar muito sobre as duas primeiras coisas. Afinal, quem poderia saber? Qualquer um pode, se tiver disposto a pagar o preço certo. O homem me respondeu com uma expressão faminta brilhando nos olhos. Você pode estar certo, sempre tem um preço a pagar pelo conhecimento. Quer dizer, tenho quase certeza que Adão e Eva aprenderam essa lição. E ainda não estamos pagando até hoje? É verdade, eu acho. Mas como alguém pode viver quando não sabe a razão da existência? Perguntou o homem. Bom, eu acho que a gente tem que fazer o melhor com o tempo que a gente tem pela frente. E maldita seja a verdade, hã? Ele respondeu. Que verdade? A verdade de ninguém é verdadeira. Muitos afirmam ter as respostas, mas poucos têm mais do que apenas as próprias palavras. Porque muitos são mentirosos, a verdade não existe? Essa também não parece ser uma conclusão muito certa. Ele me respondeu. Ora, mas tem que ter alguma verdade única? Por que a verdade tem que ser universal? Uma coisa não pode ser verdadeira para um e não ser verdadeira para o outro? Eu diria que a verdade, pela sua essência, deve ser verdadeira para todos. Caso contrário, não é uma verdade. Uma verdade para você, mas não para o outro, não é uma verdade. É apenas uma solução. Você se contenta em viver uma vida de soluções em vez de uma vida de verdadeiro conhecimento? O homem me perguntou. A questão é supérflua. É claro que eu prefiro viver uma vida de conhecimento universal. Mas quem vai conhecer essa verdade? E se eu te contasse que eu sei essa verdade? O que você diria? O homem me questionou. Eu diria que você é louco ou mentiroso. Resposta honesta o suficiente, mas eu não sou nenhum dos dois. Eu sou algo mais. Quando alguém vê a verdade, eles sabem disso. Então olhe e veja por si mesmo. O homem respondeu. Ele deu alguns passos à frente, saindo totalmente para a luz. Eu notei as suas feições pela primeira vez. Ele tinha uma aparência severa, um nariz aquilino que parecia ter sido quebrado pelo menos uma vez. A paisagem de seu rosto era uma confusão de rachaduras e rugas, dominadas por uma grande cicatriz que começava logo abaixo do nariz e continuava pelos lábios, terminando no queixo. Foram os olhos do homem que me deixaram mais desconfortável. Eles eram pretos, como alcatrão, e me perfuraram. Fazer contato visual com o homem era como olhar diretamente para um buraco negro. Eles pareciam atrair você mais fundo. Havia uma pequena luz brilhando no meio da pupila do homem. Observei enquanto ela saltava e brilhava, aproximando-se e afastando-se. Era como se estivesse me convidando a segui-lo. Quando vi aquele brilho, não quis saber de nada mais além de segui-lo e não me importar com as consequências. Havia uma beleza na forma como pulsava que me manteve cativado. Olhei e vi e sabia que havia segredos a serem descobertos naquelas profundezas. Eu também sabia que se seguisse a luz, não haveria volta. Mas eu não me importei. Eu queria saber, eu queria ver. Os mistérios do universo estavam guardados naquela luz giratória que flutuava no abismo. Senti minha alma começando a ser arrancada do meu corpo, arrancada da minha essência e enviada em espiral por aquele túnel negro em direção àquela luz brilhante. Foi o mesmo som estrondoso que ouvi na sala dos fundos que quebrou esse transe. Desviei o olhar daqueles olhos e voltei à realidade. Minha mente estava confusa e levei um segundo para voltar ao estado normal. A criatura diante de mim estava tão confusa quanto eu, claramente não acostumada com suas presas escapando tão facilmente. Por um momento, nos entreolhamos em choque total. O homem sorriu para mim, mostrando seus dentes pontiagudos e irregulares. Desviei o olhar com nojo, tentando sentir o botão de alarme silencioso na parte inferior do balcão. Minha mão alcançou o botão e eu apertei com toda a força. O homem permaneceu ali imóvel. Ele poderia até ser uma estátua, pelo que eu sei. Ele não respirava e nem o seu coração batia. Aqueles olhos negros nunca piscaram e eu não ousei fazer contato visual com ele. Finalmente, ele olhou para o relógio e disse: a hora está quase chegando. Com isso, o homem se virou e saiu pela porta de onde havia entrado.
Eu o observei caminhar casualmente em meio à neblina. Não consegui ver claramente, então não tenho certeza do que vi. Mas ainda assim, a figura quase pareceu derreter, como se estivesse evaporando na névoa. Num momento ele estava lá e no outro, não. Até hoje, não sei o que vi naquela noite. Eu sei disso. Há coisas que andam no escuro sobre as quais o homem não deve saber. É melhor evitar certos turnos da noite. Eu fico em casa esses últimos dias. Eu trabalho na segurança da luz do dia. Uma vez tentei assistir às imagens de segurança. Tudo o que se vê é a porta da frente abrindo e fechando. Então, cerca de 5 minutos depois, isso acontece novamente. Nenhum homem pôde ser visto, mas ainda assim, algo abriu aquela porta. Você pode ver meus lábios se movendo como se eu estivesse falando, mas não há áudio e a conversa não pode ser ouvida. E essa é a prova. Tentei assistir à filmagem da sala dos fundos. Tudo o que se vê é uma caixa de refrigerante estourando ao cair da prateleira na parte de cima. Então, mais alguns minutos se passam e toda a prateleira de metal que segura as caixas de refrigerante é derrubada. Não sei o que salvou a minha vida, mas eu sei de uma coisa: ainda assim eu estou vivo e pretendo continuar assim. Eu gostaria de poder explicar o que aconteceu naquela noite, mas estou tão no escuro quanto você. As histórias devem ser encerradas de maneira organizada, mas quando a vida realmente segue essas regras? Cada um de nós vive e morre nessa rocha. Amamos, odiamos, brigamos, fazemos as pazes e muitos de nós nem sabemos por que estamos aqui. Eu não tenho a intenção de saber as respostas. Tudo o que sei é isso. Ainda estou respirando e algumas respostas não valem o preço.